Olá pessoal, eu sou a Bruna, este é o Letras na Rede e hoje vamos falar sobre o romance Casa de Pensão, escrito por Aloísia Azevedo. Resumindo, Casa de Pensão conta a história de Amâncio de Vasconcelos, um jovem de família rica do Maranhão que vai para o Rio de Janeiro estudar medicina. Na corte, ele se hospeda em uma casa de pensão comandada pelo casal João Coqueiro e Madame Brizard. Quem também morava na pensão era Amélia, irmã de João Coqueiro, por quem Amâncio se interessa sexualmente, assim como por outras mulheres, visto que, segundo o narrador, Amâncio possuía um espírito sensual e mesquinho, o que acaba por ser demonstrado por meio dos constantes assédios que ele praticava contra as mulheres com as quais convivia. Com o passar do tempo, Amâncio e Amélia acabam por se relacionar, mas eles não nutriam qualquer sentimento amoroso um pelo outro. Enquanto Amâncio queria apenas se divertir, Amélia, incentivada pelo irmão e pela cunhada, visava conseguir um chamado bom casamento, se unindo a um homem rico. Apesar de começar a sustentar Amélia e sua família, Amâncio não aceitava casar. Quando seu pai morreu, Amâncio decidiu viajar até o Maranhão para visitar sua mãe. Amélia, com medo de que ele não voltasse para a corte ou que se casasse com outra, passa a ameaçá-lo, dizendo que só permitiria que ele viajasse após casar. Amâncio, então, planeja a viagem às escondidas. Porém, seus planos são frustrados quando, no dia em que embarcaria para o Maranhão, ele é preso, acusado por João Coqueiro de seduzir sua irmã. Os jornais do Rio de Janeiro deram grande repercussão ao caso, que ficou sendo conhecido em toda a corte. Após 3 meses de processo, Amâncio foi absolvido e o Rio de Janeiro ficou em polvorosa, pois todos torciam por ele. Com isso, João Coqueiro, ao ver suas expectativas desmoronarem, fica desesperado e, no dia seguinte, mata Amâncio com um tiro a queima-roupa em um quarto de hotel. João Coqueiro é preso e os jornais da cidade esgotam devido ao interesse do público em saber os detalhes do crime. O velório de Amâncio vira um grande acontecimento, contando com a presença até mesmo de ministros e senadores. E com o tempo, João Coqueiro passou a ganhar a simpatia do público, e muitos que antes defendiam Amâncio agora estavam do lado de Coqueiro, pois ele teria agido corretamente ao defender a honra de sua irmã. Bom, esse é o enredo do romance Casa de Pensão. Mas você sabia que essa história foi inspirada em um caso real? Em janeiro de 1876, João Capistrano, um paranaense que foi para o Rio de Janeiro estudar, teria violentado sexualmente Júlia Pereira, filha da dona da casa de pensão onde o estudante morava. Após inventar pretextos e tentar adiar o casamento exigido pela família da moça, João Capistrano desaparece, fazendo com que a mãe e o irmão da vítima, Antônio Pereira, registrassem uma queixa-crime solicitando uma indenização no valor de 50 contos de réis. O caso foi ganhando cada vez mais notoriedade na imprensa, gerando muitos debates na sociedade fluminense da época. Em 17 de novembro de 1876, ocorreu o julgamento, e João Capistrano acabou por ser absolvido. O público celebrou muito a absolvição, e Capistrano foi ovacionado pelos moradores da corte. No dia 20 de novembro, Antônio, inconformado com a situação, mata Capistrano com 5 tiros em plena Rua da Quitanda, uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro. O crime repercutiu muito nos jornais da época e o enterro de Capistrano contou com várias personalidades políticas. A imprensa, percebendo forte interesse pelo tema, continuou explorando o caso, diariamente. Em 20 de janeiro de 1877, foi a vez de Antônio Pereira ir a julgamento. E boa parte das pessoas que havia ficado ao lado de Capistrano agora defendia Antônio, pois, ao assassinar Capistrano, ele teria limpado a honra de sua família. Assim, Antônio Pereira foi considerado inocente, e tal como ocorreu com Capistrano, sua absolvição foi comemorada pela população. Esse caso ficou conhecido como Questão Capistrano, e seu impacto foi tão grande que, como vimos pela similaridade entre as histórias, inspirou o romance de Aloísia Azevedo. Casa de Pensão começou a ser publicada em formato de folhetim no ano de 1883, no jornal Folha Nova. Depois do capítulo 12, ele foi publicado em fascículos. Já em 1884, o romance ganhou uma versão em livro
E o sucesso foi tanto que os exemplares se esgotaram rapidamente. E a obra de Aloísio teve mais 2 edições no mesmo ano, sendo uma delas denominada Edição Popular, o que significa que era uma edição mais barata que poderia ser adquirida por um maior número de pessoas. Desse modo, Aloísio Azevedo, se valendo da história de um crime real, explorada nas páginas dos jornais, escreve um romance cheio de ingredientes que prendem a atenção e apelam para a emoção do leitor, por meio de reviravoltas, lances dramáticos e sanguinolentos, tipo de narrativa que seria muito comum no final do século XIX no Brasil. Bom, pessoal, por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!